Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ler Gênesis, capítulo 1. Gênesis 1, versículo 26. Deus abençoe a todos que estão aqui nessa noite. Estou feliz por estar aqui. É uma honra muito grande. Trago a saudação da Assembleia de Deus Nova Pavuna, meu pastor, Benedito Martins, da igreja lá para a igreja aqui. Amém? Amém. Quem encontrou, diga aquele amém gostoso. Amém. Então Deus determinou, façamos o ser humano. A minha tradução é diferente, a sua diz o homem, né? A maioria. Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes e os que se movem rente o chão. Então Deus, portanto, criou os seres humanos, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Deus os abençoou. Aleluia. Amém? Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Pode se assentar. Sente, por favor. Ei. Me preste sua atenção aqui por alguns minutos. Rápido. Esse texto é bem conhecido, todos conhecem, né? A criação, a origem, né? A palavra Gênesis, escrita por Moisés. E aqui ele começa trazendo a narrativa dentro de uma revelação, porque os irmãos sabem que ele não viveu naquele tempo. Como é que ele ia saber de tudo isso, né? Deus o revelou. E ele conta que, no princípio, criou Deus céus e terra, tirando o mundo físico do mundo espiritual. Primeiro, Deus criou o mundo espiritual, e do mundo espiritual, Deus criou o mundo físico. Tudo que é físico foi tirado do mundo espiritual. O mundo espiritual, portanto, é bem mais real do que o mundo físico. Bem mais real. Embora você não veja, ele é mais real do que o mundo físico que você vê. O problema de lidarmos com isso hoje é justamente devido ao fato de, na maioria das vezes, não atentarmos para, de fato, quem somos nós na criação. Deus, quando criou, a palavra é bara, criar daquilo que é abstrato, daquilo que é imaterial, daquilo que é espiritual. Deus criou o homem. E a Bíblia vai dizer, Gênesis 2,7, que depois Deus formou o homem. O verbo é asa, que é formada a matéria-prima, que já existia, que era o barro, a argila. O homem, então, tem dois processos aqui. Ele foi criado e depois ele foi formado. Só que, na verdade, o que foi formado foi só o corpo do homem, o boneco. O espírito do homem foi criado por Deus. Ele criou o homem. E depois pegou o homem que criou, soprou Deus na narina e colocou dentro do homem que ele formou. E fez essa junção. O homem é o único ser que tem, além do corpo, que é físico, para se relacionar com o mundo físico, se relacionar com a terra, com o meio ambiente, se expressar aqui através dos seus sentidos, ele também tem os seus sentidos espirituais, aonde ele se comunica com o mundo espiritual. Os anjos não são assim, eles são só espírito. Os anjos não podem viver aqui. Aqui é um reino físico, eles não podem habitar aqui. Aqui é um reino humano, um reino físico. E Deus, quando fez a terra, fez o ser humano justamente para que ele governasse sobre essa terra. O homem, quando foi criado perfeito. Ele não tinha corrupção, não tinha pecado. O homem, eu estou falando da personalidade, tá? Não estou falando do corpo, estou falando da personalidade. O homem é você, o ser humano está dentro do corpo, é uma personalidade. Então, esse homem que tem um espírito, que é um espírito e tem uma alma, essa alma tem faculdade, tem mente, tem sentimentos e tem vontade, criando assim uma personalidade. Ele foi colocado aqui para poder governar a terra. E Deus deu a ele toda a autoridade, para que ele governasse sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre as feras do campo, para ele governar sobre tudo.
a terra é sua, dominai a terra e sujeitai a terra. Foi o que Deus determinou para aquele homem que ele havia criado. Porém, os irmãos sabem que muitas coisas aconteceram. E quando o homem caiu, a Bíblia diz, Gênesis 3:6, que ele provou do fruto que não era para provar, e ele era totalmente espiritual. O homem, quando caiu, não conhecia pecado. Isso nos mostra que o pecado é uma questão de escolha. Ele não tinha como o porquê, um motivo de pecar, porque ele não era carnal. Ele era totalmente espiritual. Ele tinha uma conexão perfeita com Deus, mas ele tinha a sua própria vontade. Ele optou em desobedecer. O dia que você comer, você vai morrer. Ele optou em comer e o resultado foi que ele morreu. Morreu no sentido espiritual, perdeu os seus sentidos espirituais e se desconectou de Deus, perdendo a luz de Deus que havia na sua vida. Aí a gente volta para o texto, porque aquilo ali passou a todos. Romanos 5:12 diz que todos pecaram. E agora Romanos 3:23 diz que todos foram destituídos da glória de Deus. E agora esse pecado, Isaías 59:2, ele ficou entre Deus e o homem. Houve uma separação. Não havia como o homem ter mais aquela perfeição diante de Deus. Mas Deus, que amou o homem, criou, não foi pego de surpresa, porque a Bíblia diz, Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 8, que o cordeiro fora morto desde a fundação, versículo 18, desde a fundação do mundo. E o cordeiro já tinha sido preparado, Deus então já tinha preparado a salvação, quando anunciou que do ventre de Eva, que estava ali toda arrebentada por causa da queda, Deus disse, Satanás, ou seja, a serpente, o cão, a serpente era um corpo físico, mas Satanás era o corpo espiritual. Então Deus disse para ele, olha, essa mulher que você derrubou, tá? Do ventre dela vai nascer um, que tu vai até ferir o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. Já preparando o caminho para a restauração do homem, que viria sendo Cristo um mistério escondido nos séculos, segundo disse Paulo na carta aos Colossenses. Um mistério escondido nos séculos, a partir do versículo 25. Esse mistério seria desvendado um dia, mas seria desvendado em quem? Para aqui. Voltamos ao texto. Criou Deus o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. O que é imagem? Imagem é um reflexo. Imagem é aquilo que você vê no espelho, ou na água, ou naquilo que possa refletir a sua imagem. Você olha para a imagem, e quando você olha lá para um espelho, ou para uma água límpida, o que é que você vê lá? Eu? Você não vê minha cara preta lá? Com certeza que não. Você olha no espelho e você vê a sua imagem. Você vê o reflexo da sua imagem. Deus criou o homem conforme a sua imagem. Deus criou o homem com a sua cara. Deus, ele fez o homem de acordo com aquilo que ele é. Ou seja, o nosso Deus tem nariz, o nosso Deus tem 2 orelhas, o nosso Deus tem boca, o nosso Deus tem olhos, nosso Deus tem mãos, dedos, pernas. Nosso Deus, nós somos igualzinho ele é. Deixa eu me expressar melhor. Há um Deus no céu que é a sua cara. Há um Deus no céu que você se parece com ele em tudo. E o problema é que, com o passar dos anos, devido à queda, o homem, ele, quando perde a sua conexão com Deus, ele se descaracteriza, porque ele abre brecha, ele abre um leque para o diabo, Satanás, aquele que, segundo
o livro de Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 8, tem o império da morte. Satanás começa a tomar rédea do homem, porque, como eu disse, os anjos não podem viver aqui. Eles vêm aqui, Efésios 2:2, eles operam nos ares, mas eles vêm aqui. Se eles começarem a andar aqui, você vai ver que eles vão passar entre os bancos. Se ele tentar segurar um banco, ele não consegue, porque o banco é físico. Você é um espírito, mas você consegue segurar o banco. Por quê? Porque você tem um corpo físico. O diabo não. Se ele tentar segurar o banco, ele vai passar direto, porque o banco é físico, ele é espírito. Ele pode usar a sua influência para tentar mover o banco. Quem aqui entende de batalha espiritual sabe, né? Por exemplo, quando eu estava na Bahia, a televisão ligava sozinho, 4 horas da manhã, depois de culto, depois de orar pela uma multidão, estou cansado, querendo dormir, a televisão ligava sozinha. Nessa sexta, no Globo Repórter, ia passando os canais ainda. Ó. Eu acordei, assim, meio tonto, olhei, era Satanás, aquela presença hostil, ruim. Eu não sei o jeito que ele arrumou de mexer ali. Mas ele mexe, em Juiz de Fora a mesma coisa, apagava a luz, ia bate porta, e instala, e coisa, e uma guerra danada, e o diabo ainda me ameaçando para que eu fosse embora, dizendo, tu tem que sair daqui, tu vai embora. Eu falei, não vou. Ele vai, não vai, uma briga danada, eu não vou. Ele falou, tu vai. Eu falei, eu não vou. Ele disse, tu vai porque a cidade é minha, o hotel é meu. Eu falei, eu não vou, porque se a cidade é tua, era, porque a Bíblia diz, onde eu botar a planta dos meus pés, o Senhor me dá por herança, então você perdeu. E outra coisa, se o hotel é seu, eu ainda vou usar o seu Wi-Fi, seu bobo. Botei no culto lá, ativei no Wi-Fi e fiquei lá de boa. Só que a guerra foi até 6 horas da manhã, né? O demônio passava por cima, passava por baixo, uma guerra travada, mas Jesus salvou o maior traficante que havia lá em Juiz de Fora. Inúmeros batizados com o Espírito Santo, e a glória de Deus se manifestou e Deus foi glorificado. Então quem conhece guerra espiritual sabe que os demônios existem, sabem que eles atuam. E a Bíblia diz que o mundo, 1 João 5,19, jaz no maligno sobre a sua influência. O mundo no sentido sistema. 2 Coríntios 4,4, o diabo cegou o entendimento das pessoas para que não resplandeçam a luz do Evangelho, que é a glória de Deus. O Satanás é o Deus desse século. A palavra século aqui fala de tempo. Está falando de todo esse tempo. Quem manda e desmanda é o diabo. Porque Deus deu a terra para o homem governar, mas ele perdeu essa autoridade quando caiu. Por isso que o diabo, na tentação de Jesus, em Mateus 4, de 1 ao 13, quando ele leva Jesus lá no Monte Alto, no versículo 10, e mostra a todo mundo e diz assim, está vendo, isso tudo aqui é meu porque foi me entregue. Foi entregue por quem? Foi entregue por quem? O homem na queda. Deu legalidade para Satanás e ele começou a dominar o sistema do mundo. É ele que opera na mídia, é ele que opera nos entretenimentos, é ele quem opera tudo que vem de lá. Primeiro, por isso que a Bíblia diz que o mundo todo jaz nele, e que tudo que vem de lá, 1 João 2, do 15 ao 17, não ameis o mundo, tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, da vida, não procedem do Pai, sim do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, tudo que há no mundo, tudo que há lá, a Bíblia diz para você não amar o mundo, nem as coisas que no mundo há, não é algumas coisas, tudo que vem de lá, está falando do sistema. A nossa geração fica de mimimi, mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. O resultado está aí, vidas destruídas, pessoas todas arrebentadas, pessoas sem características, sem esperanças, cristãos frustrados, crentes se matando. Por quê? Porque abriram legalidade para o diabo. O mundo espiritual é real, é mais real do que você imagina. Não brinque, você não é uma pessoa comum, você é um cristão, e um cristão não pode simplesmente viver de vir à igreja. Ele tem que saber quem ele é e que ele vive uma vida de guerra, de combate 24 horas por dia. Por isso ele tem que, Efésios 6, do 10 ao 18, tomar posse das armaduras de Deus e ter ciência, 2 Coríntios 10, versículo 4, que as armas da sua milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas.
fraquezas, tem que estar vigilante. 1 de Pedro 5, verso 8, o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como um leão, esperando uma brecha para tentar nos estragar. Esse mesmo adversário, ele e por muitos anos, muito tempo, aprisionou o ser humano. Porém, o mistério que estava escondido há muito tempo, Deus tinha preparado já. Para quê? Porque quando o homem caiu, perdeu essa característica, porque o espírito do homem entrou em trevas e assim começou a refletir na parte de fora. Escute bem o que eu vou dizer: toda pessoa, como age na parte de fora, ele é o reflexo daquilo que ele é por dentro. Por fora ele só reflete aquilo que de fato ele é. Se tem que haver mudança, ela tem que haver por dentro, que ela vai refletir por fora. Não adianta mudar por fora se por dentro continuar em trevas. Tem que mudar por dentro. Por isso que Paulo disse aos Colossenses 3,16: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. A palavra tem que habitar lá dentro, no homem interior, abundantemente, para que ela possa trazer a mudança necessária. Nós, segundo a palavra, fomos gerados novamente pela própria palavra. É só você ler Tiago 1,18: gerados novamente pela sua palavra, para sermos como as primícias da sua criatura. O instrumento que o Espírito Santo usa para poder gerar o crente novamente, ou seja, gerar o ser humano novamente, recriá-lo, é justamente a palavra de Deus, a semente a qual Pedro diz que é incorruptível, semente incorruptível. 1 de Pedro 1, 23, 24, não foi com semente corruptível que fomos transformados da nossa vã maneira de viver, mas pela semente incorruptível da palavra de Deus. E a semente, Lucas 8:11, é a palavra. Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Por isso que João diz, 1 João 3:8, que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, que o que permanece nele é a divina semente. Que semente é essa? A palavra. Não deixa que ele vive uma vida de prática de pecado. Porém, tudo que Deus fez olhando lá para frente. O homem perde essa característica de imagem e perde também, eu expliquei aqui o que é imagem e o que é semelhante. Que é ser semelhante a Deus. Ser semelhante a Deus é você entender que ser semelhante a Deus é justamente operar como Deus opera. Ser semelhante a Ele é agir como Ele age. Não sei se você vai entender. Dentro da própria capacidade do ser humano, ele tem que agir, operar da mesma maneira que aquele que o criou opera. Mas o homem não conseguiu entender isso, e por anos levou uma vida de desgraça. Porém, eu falei aqui desse mistério que havia sido escondido, e Paulo vem mostrando o que é esse mistério, desbaratinando as religiões, quando ele diz, Colossenses 1, versículo 27, que esse mistério oculto há muito tempo foi escondido para poder hoje se revelar em nós. E ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em nós. Você lembra que Jesus disse a Nicodemos, João 3,3, se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Não tem como você entrar no reino se não nascer de novo. E o novo nascimento só foi possível. João 19:30. Porque Jesus disse: está consumado. E quando ele disse está consumado, Colossenses 2,14, ele pega a cédula que era contrária à humanidade, e a humanidade jamais ia conseguir pagar, e crava com ele. E ali Paulo diz que ele triunfou sobre o principado, potestade, todos os demônios, e os expôs publicamente à vergonha. Lucas 23:46, ele disse: Pai, na tua mão entrego o meu espírito.
inclinou a cabeça e morreu. Pegaram ele e colocaram dentro de uma sepultura. Lucas 24:4, a mulher corre lá, tem um anjo sentado em cima da pedra e a pedra removida. E ela chega lá desesperada, cadê o corpo do meu Senhor? E o varão pergunta, por que busca dentre os mortos aquele que vive? Vive, vive. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. A mulher, meio tonta ainda, sem saber de fato o que tinha acontecido, encontra outro homem e pergunta, eu só quero saber onde está o corpo do meu Senhor. Ela procurava ser, achava que era o homem que mandava lá, e era o próprio Jesus, seus olhos estavam fechados. Jesus disse, Maria. Quando Jesus fala Maria, cai as escamas dos seus olhos. Ela diz, mestre, rabi. Jesus, epa, calma, não me toqueis, ainda não subi com meu pai, vosso pai, meu Deus, vosso Deus. Vai ter com meus irmãos e diga a eles que eu vou encontrar eles mais tarde. Fala com eles e com Pedro, oh glória. E ela sai correndo, chega lá e avisa a eles, mas eles não creram, eles não acreditaram, estavam lá com medo dos judeus. Mas quando é mais tarde, no domingo da ressurreição, porta fechada, todo mundo trancado, o que vai ser de nós? Jesus morreu e agora, ó vida, ó azar. De repente um homem entra lá com porta fechada, aparece no meio deles e grita, paz seja convosco. Eles tomam aquele susto e Jesus diz, sou eu, não sou um espírito não tem carne e osso como eu tenho, olha aqui, sou eu mesmo, toca aqui. E eles ficaram meio espantados, Jesus, tem alguma coisa para comer? Trouxeram peixe, Jesus comeu, mel, quebrou o gelo, né? Como é que vai? Como é que vocês estão? E eles ainda estavam meio assim, será que é ele mesmo? Para eles não conhecer Jesus, andando 3 anos e meio com ele, Jesus estava diferente, ressuscitou num corpo, aleluia, glorioso, num corpo sem sangue. A primeira vida dele foi humana, porque ele era um humano, ele se despiu da sua glória, Filipenses 2:5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo sendo Deus, não teve a usurpação de ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, se transformando em homem, como homem foi servo, como servo foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome para que um dia se dobre no céu, na terra e nas águas debaixo da terra, todo joelho e confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Ele era um homem, foi feito um espírito humano. O pecado entrou por um homem, só tinha como sair por um, mas como? Se depois da queda não havia homem perfeito, todos pecaram. Eu citei aqui Romanos 3:23, todos pecaram. Leu o Salmo 14, a partir do 3, Deus olhou do céu para a terra, não viu um justo sequer, não havia um que buscasse a Deus, não havia um que fizesse o bem, não havia ninguém. Como é que o pecado ia sair? João 1,14, o verbo se fez carne, andou entre nós e vimos a sua glória. E depois da sua ressurreição, ele vai lá, reúne os apóstolos e os discípulos e diz assim, olha só, assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Recebais o Espírito Santo. Soprou Jesus sobre eles. Eita, não teve língua estranha, não teve bate-bate, não teve reteté, não teve marcha soldado, não teve nenhum tipo de movimento pentecostal, porque o Espírito fora dado ali como vida, entrou neles, eita glória, e foi lá recriar o espírito humano, trazer vida ao espírito humano que estava morto. Fábio, mas os apóstolos estavam mortos? Claro que estavam. A Bíblia diz que nenhum deles tinha recebido o Espírito Santo ainda, é só você ler João 7:37-39. Jesus colocou de pé um dia na festa e disse, quem tem sede vem a mim e beba, quem crê em mim, como diz as escrituras, rio de água viva fluirão do seu ventre. Isso dizia ele acerca do Espírito que haviam de receber aqueles que nele crescem, mas ninguém tinha recebido ainda. Por quê? Porque Jesus não tinha sido ainda glorificado. Enquanto ele não foi glorificado, ninguém tinha recebido ainda. Mas depois que ele subiu à cruz, venceu o diabo, venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia, ele pôde então outorgar a promessa. E ele soprou o Espírito sobre os apóstolos, e eles foram regenerados, nasceram de novo. E que isso quer dizer, Fábio? Isso quer dizer que assim que eles são regenerados, eles nascem de novo. Ou seja, Deus está trazendo de volta a imagem e a semelhança que tinha sido perdida lá no Éden. Quem está entendendo? Hein? A imagem, oh glória, Deus estava devolvendo o homem novamente à autoridade, estava devolvendo novamente o homem à condição de operar como ele tem que operar. Em nome de Jesus, hoje você não vai sair daqui com a sua
cabeça baixa. Mas não vai mesmo, não vai mesmo. Você não é o cocô do bandido no deserto, você é a imagem e é a semelhança de Deus. Alabandarábia. Na queda nós perdemos isso lá no Éden, mas no Calvário Jesus restituiu. Ele trouxe de Calabandarábia, trouxe de volta, e o cristianismo ressurge, cresce, nasce na ressurreição, porque Paulo diz, Romanos 10, versículo 9, se no coração você crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e com a boca você confessar que Ele é o Senhor, então você será salvo. O cristianismo é confissão, e é confessar que Jesus morreu, não, é confessar que Ele ressuscitou de dentre os mortos, porque é ali que nasce o cristianismo. A nova vida que recebemos não é a vida do Cristo que foi espancado, esbofeteado. A nova vida que nós recebemos é a vida do Cristo ressurreto, poderoso, do Cristo que saiu da sepultura, Romanos 8, versículo 11, pelo poder do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele veio residir em nós e veio resgatar a imagem e a semelhança de Deus. Por isso que o cristão não pode andar frustrado nem de cabeça baixa. Ele é a imagem, ele é a semelhança de Deus. Você se parece com Deus. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3, verso 18, todos nós com a cara descoberta refletimos como espelho a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória, a mesma imagem pelo Espírito do Senhor. O Espírito vai nos transformando a cada dia, a imagem de Deus, a qual nós havíamos perdido. Você pode olhar que a pessoa que vive no pecado tem um semblante pesado, tem um semblante caído, tem um semblante de trevas, aquela carranca feia, mas quando aceita Jesus, a primeira coisa que muda, pode olhar, olha na cara dele, Urabaxandarábia, a cara brilha, o rosto brilha de longe, o semblante muda, a carranca cai, vira aquele semblante bonito, você olha de longe e fala, aquele ali tem aspecto que vai para Jerusalém. Por quê? Porque algo mudou por dentro e está refletindo por fora a imagem e a semelhança de Deus. Ou seja, a imagem voltou, a semelhança precisa voltar também. Ou seja, o homem precisa voltar a agir como Deus age. Como é que Deus age? Cadê o tecladista? Me ajuda aí para encerrar. Oh, glória. Oh, glória, imagem e semelhança. A semelhança precisa voltar. Olha para cá. Como é que Deus opera? Como é que Deus age? Como é que Deus opera e como é que Deus age? Nós somos semelhantes a Ele. Deus, Ele tem uma mente. Com a sua mente Ele pensa. E depois que Ele pensa, Ele verbaliza. Volta lá para a criação. Deus olhou, viu tudo um caos. Na sua mente Ele sabia como Ele queria. Então Ele começou a verbalizar. Olhou para as trevas e falou, treva muito feia, haja luz. Calabandará. O cristão tem que falar. Eu falei aqui, cristianismo é confissão. Para você ser salvo, você tem que crer e confessar que Jesus é o Senhor e ressuscitou dentre os mortos. Opere como Deus, abra sua boca e fale. Jesus, enquanto estava no corpo, era limitado por causa do corpo. Ele queria até fazer mais, mas o corpo não deixava. Ele tinha que descansar, ele tinha que dormir. Tinha horário que já estava, vendo estrelinha. Se não descansasse, não tinha como. Ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não podia agir. O corpo limita a divindade. Ele não podia agir.
por causa do corpo. Por isso ele dormiu no barco, por isso ele pediu água à mulher samaritana, que ele estava cansado da viagem, estava com sede. Você não pode estar aqui no Alto da Boa Vista, onde eu moro, ao mesmo tempo, mas você pode operar como Deus opera. A sua palavra não é limitada. Ai, 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 ai. Você pode falar aqui e Deus operar lá. Você pode falar aqui e Deus operar no Japão. Você pode falar aqui e Deus operar lá na Noruega. O cristão tem que falar. Falar o quê, Fábio? Falar a palavra de Deus. Mas ele só pode falar aquilo que ele tem. Por isso eu vou repetir. Paulo disse: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Quanto mais dela você vai ter, mais dela você vai poder extrair, mais dela você vai poder verbalizar. Foi por isso que Jesus passou diante da figueira em Mateus capítulo número 17 e queria comer um fruto e não tinha. Ele olhou para ela e falou: figueira maldita, nunca mais haja fruto em ti. E virou as costas e foi embora. De manhã, quando eles voltaram pelo mesmo caminho, os apóstolos olharam e falaram: mestre, a figueira que tu falou murchou. Jesus olhou para ele, está admirado, por quê? Hein? Tudo que você falar e no coração você não duvidar, Labacandarábia, vai acontecer. Abra a tua boca, Labandarábia, opere como Deus, entra na palavra, haja na palavra. Fica olhando a banda passar, o diabo bagunçar a tua família, bagunçar a tua vida, bagunçar a tua casa, e você aí esperando o dia que Deus quiser. Deus faz, não, Deus vai fazer quando tu abrir a tua boca. Quando tu abrir a tua boca dentro da sua casa e ver lá: eu sou imagem e eu sou semelhança de Deus, o Espírito de Deus habita em mim, eu posso fazer, porque ele disse, João 14:12, quem crê em mim fará as obras que eu faço e também ainda farão maiores. Abre a tua boca e começa a dar ordem lá. Minha vida é uma bênção hoje, Satanás. Minha casa é uma bênção hoje. Minha família é salva hoje, é liberta hoje. Eu repreendo todo plano de morte do diabo, todo plano de destruição. Começa Romanos 4:17. Deus chama as coisas que não são como se já fossem, através da palavra. Opere como Deus e faça a mesma coisa. Você é a imagem e semelhança dele, terra. A maioria não sabe disso e fica esperando o dia que Deus quiser, ele faz. O dia que Deus quiser, ele faz. E o Espírito Santo doido, ó, esperando só você falar para ele entrar em ação, esperando só você verbalizar. Oh, aleluia. Enquanto Deus não falou, o Espírito não operou. Mas a partir do momento, porque o Pai é o que arquiteta, o Filho administra e o Espírito manifesta. Quando o Pai alabacomenécia, quando o Pai arquitetou e falou usando a palavra é o Filho. E quando a palavra se manifestou, o Espírito foi lá e trouxe a conclusão das coisas. A imagem e a semelhança de Deus. Oh, como eu amo a palavra, como eu aprendo com a palavra. O diabo jamais vai me enganar. Eu estou sempre um passo à frente do diabo. Sempre, 1 Tessalonicenses 5:17, sempre orando sem cessar. Eu passo o dia falando a palavra de Deus. Eu passo o dia dizendo que a palavra de Deus habita em mim, opera em mim, ela age em mim. Eu passo o dia confessando a palavra. Eu não passo o dia falando de problema, de derrota. Eu não passo de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não. Eu passo o dia confessando quem eu sou. A Bíblia diz que eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz que eu sou o sal dessa terra. Diz que você também é. Eu disse aqui que você não é o cocô do cavalo do bandido. Eu passo o dia dizendo: eu sou nova criatura, Satanás. Eu pareço com o meu Deus, eu sou vara da videira. Eu e a videira somos um, porque não pode a vara ser separada da videira. Ela depende da videira para tudo, mas ele é um com a videira. E a Bíblia diz, 1 Coríntios 6:17, quem se une ao Senhor se torna um espírito com ele. Eu e ele somos um espírito só. É o que a Bíblia diz. Alacomandarábia. E o Espírito Santo vai me enchendo, vai me enchendo, vai me enchendo. Abra a sua boca e confesse a palavra de Deus. Confesse
confesse a palavra de Deus, fale para Deus, fale para Deus, e fale, abra sua boca, libera o que você tem aí, de dentro para fora. Comece a dizer que o seu corpo é saudável, comece a dizer que seu pulmão funciona bem, seu rim funciona bem, meu coração bate bem, meus olhos veem bem, tudo em mim funciona perfeitamente, porque o Espírito da vida percorre pelo meu corpo. Jamais vou ser depressivo, não tenho depressão e nem vou ter depressão, porque em mim habita o Espírito da vida. Jesus disse em João 8,12: aquele que me segue não anda em trevas, pelo contrário, terá ele a luz da vida. Eu confesso dizendo: eu tenho a luz da vida. Ele veio, João 10,10, para dar vida e vida com abundância. Eu tenho vida com abundância. Depressão é morte, mas Jesus Cristo é vida, o Espírito Santo é vida. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Reaja. 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 Você é a primícia das criaturas de Deus. Você é a nação santa, 1 de Pedro 2,9, a geração eleita, sacerdócio real. É povo adquirido de Deus, para qual Ele te chamou, para anunciar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é, Tito 2,14, povo seu, zeloso, especial e de boas obras. Eu estou falando aqui o que a Bíblia diz que você é como cristão. Eu não estou inventando nada, estou sendo escriturístico, estou mostrando para você dentro da Bíblia o que ela diz que você é. 1 Timóteo 3,15, a coluna e a firmeza da verdade. Coluna e firmeza. A Bíblia diz que você não recebeu o espírito de medo, de temor, como no mundo, Romanos 8,15, mas o espírito de adoção de filho que clama: Abba, Pai, papaizinho, papaizinho. Que você é filho de Deus, verso 16, quem é guiado pelo Espírito Santo é filho de Deus, e como filho de Deus, você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. O que é de Cristo é seu, o que é dele é seu, ou seja, é como se fosse uma conta conjunta. Vamos lá, você está entendendo? É como se fosse uma conta conjunta, tu é co-herdeiro dele, tudo que é dele é seu, o diabo não quer que você saiba dessas coisas. Estou explanando tudo aqui dentro da palavra de Deus, o que a Bíblia bota claro que você é, quando é nascido de novo, tudo aquilo que é seu. Romanos 5,17, aqueles que recebem o dom, aqueles que recebem a abundância de graça, não é abundância da graça, porque não é um artigo definido, é abundância de graça, pelo dom da vida, reinarão em vida em Cristo Jesus. Reinarão, não é morrerão em vida, não, é reinarão em vida. Lembra do que Deus disse lá no começo: dominai a terra, sujeitai a terra. O cristão reina em vida, ele reina em vida, ele tem que pisar nessa terra com convicção, sabendo que ele é embaixador do reino de Deus, sabendo que ele é representante do reino dos céus nessa terra, que ele, Hebreus 12, versículo 28, recebeu um reino que não pode ser abalado, não pode ser abalado. É o reino que ele recebeu e é o reino que ele vive. Reino de Deus, Romanos 14,17, não é comida nem bebida, mas é gozo, paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isso é fazer parte do reino de Deus. Aleluia. Não é viver derrotado e frustrado. Cristo em vós, a esperança da glória. Você é a imagem e a semelhança de Deus, você é a cara de Deus. Então, em nome de Jesus, levante a sua cabeça e volte a operar como Deus. Abra sua boca, fale o que a palavra de Deus te mostra, e você vai ver resultados espetaculares. A encerrar de vez, o problema é que a gente acha que a gente não pode nada, que a gente não faz nada, por isso que a gente não vê mais nada. Não vê, porque eu vou repetir, a gente hoje fica esperando Deus fazer. Deus já fez tudo que ele tinha que fazer, ele já fez tudo. Hoje ele ordenou a igreja, ele deu ordenanças, a igreja é que tem que tomar posição e fazer. Ou seja, para você entender melhor, se colocarem um doente aqui, a gente vai botar a mão na cabeça dele e vai pedir Deus para curar, dizendo: Deus, tem um doente aqui, tem misericórdia dele, Senhor, e se o Senhor quiser, o Senhor cura, se o Senhor não quiser, tudo bem, Senhor, seja feita a tua vontade, amém.
E o doente vai continuar lá doente. Agora você pode pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, principalmente o Novo Testamento. Você não vai encontrar em lugar nenhum Jesus fazendo isso. Você não vai encontrar a igreja primitiva fazendo isso. Eles entenderam bem. Jesus orava no deserto. Jesus orava nos montes. Jesus orava no oculto. Mas quando ele saía para liberar a palavra. Ele saía para liberar a palavra. Ele saía no campo e dizia: estende a mão e ser curado. Estende a mão e ser curado. Vai, que os seus olhos se abram. Tua fé te salvou. Demônio, cala sua boca e sai dele. Ele liberava a palavra. Em nenhum lugar ele ficava lá: meu pai, igual Henrique Cristo, meu pai, tem aqui um doente, meu pai, aqui meu pai. Não, ele mandava, ordenava, ele bandarápia, e as coisas aconteciam. A igreja primitiva vem na mesma pegada. Pedro sobe ao templo, encola um coxo pedindo dinheiro. Pedro olha para o coxo e diz: meu pai, tem um coxo aqui, pai, tem misericórdia dele. Tem, por favor, pai, ele é criatura tua. Não, Pedro olhou para ele e disse: olhe para nós, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta e anda. A igreja operava, ou seja, ela fazia e Deus manifestava. Hoje a gente não faz, transfere para Deus, por isso que não acontece mais nada. Você tem autoridade, Ele já te deu o nome dEle. Vão no meu nome, vão e pregam o evangelho no meu nome, e os sinais seguirão aos que creem. Em meu nome vocês vão curar os demônios, os enfermos, vão expulsar demônios. Se comer coisa mortífera não vai acontecer nada. Vão pegar em serpente. Vão no meu nome, vão. O nome de Jesus você usa como um canal para orar, entrar, acesso à presença de Deus, mas você usa como um instrumento para obrar. Tem a hora certa de usar para uma coisa e para outra. Por isso somos a imagem e semelhança de Deus. Lembra quando Deus ressuscitou Dorcas? Ele dobrou o joelho primeiro. O corpo estava lá, ele dobrou o joelho e usou o nome de Jesus como um canal. Certamente ele deve ter dito algo semelhante: pai, a mulher morreu. Ela é efetiva na obra, ele está falando com Deus. O povo está esperando, pai, uma resposta. Muito obrigado, pai. Eu sei que o Senhor vai operar em nome de Jesus. Levantou, e agora é hora de usar o nome como uma ferramenta. Voltou para o corpo e disse: em nome de Jesus, volta à vida agora. E o Espírito entrou e Dorcas ressuscitou. Fique de pé. Vou fazer uma oração rápida e passar para o Carlos, porque a hora já foi. Aleluia. Feche seus olhos aí onde você está agora, por favor. Você tem necessidade, você tem anseios. Isso, muito obrigado. Ninguém fique indiferente, por favor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus fomos recriados. Nascemos de novo pelo Espírito Santo. A vida ressurreta de Jesus foi trazida a nós por esse mesmo Espírito que nos transformou de dentro para fora. Que trouxe de volta a autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Em nome de Jesus vem o teu reino, ó Pai. Venha o teu reino agora sobre os teus filhos aqui na laje. Sente aí. Vai ser debaixo dessa unção que tu vai abrir a tua boca para vir a labandará, operar. Quem é sensível à presença de Deus vê logo que o Espírito começa a andar aqui entre nós.
Sua presença é amiga, é meiga, é dócil, é poderosa. Ai, 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 ai. E ela veio te fortalecer dizendo: não acabou. Alai, o camandu era vassarabi. Não importa onde esteja o teu filho agora, seu esposo, sua filha, não importa a ordem do médico que falou o patrão. Tu é a imagem e a semelhança dele. Camando reva sarábia. Paulo diz: sois embaixadores do reino. Embaixador é representante de um reino no outro reino. Você é representante do reino dos céus aqui no reino da terra. E todo embaixador tem a palavra apoiada pelo seu presidente. Quem entendeu? Você é embaixador, tu tem a sua palavra apoiada pelo presidente, que é Deus. Dorai que vas. Espírito Santo, tu já caminha aqui. Eu quero te pedir, enche esse irmão, essa irmã, para que ele possa profetizar. Salmo 82:6. Vós sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo, mas todavia morrereis como homem, porque nada sabem e não entendem. Os juízes podiam operar como Deus, mas não sabia, e Deus disse: vocês vão morrer como qualquer mortal. A igreja tem autoridade para fazer o que ele faz, mas está morrendo porque não entende. Então, em nome de Jesus, hoje tu está sentado nos lugares celestiais, Efésios 2:6, em Cristo, e é de lá que tu vai ordenar. Abra suas mãos assim, que mai que vorca. Oh, anda, babá, vai papá, anda papá, ya papá, chequete que papá, o te que pachu que te capachanto pa calabaraia. Oh, cadê os crentes batizados com o Espírito Santo? Alai ochela baraha se paraia. Eita, tá sentindo? Olha como ele anda na terra. Pega na mão dele, Espírito Santo, pega na mão dela. Levanta a cabeça dele, o ombro dela, e diga para ele que tu é com ele. A situação vai mudar. Lacharai que elevácia. Diga para ele, Espírito, que ele não é comum. Diga para ele, Espírito, que ele não é normal. Diga para ele, Espírito, que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens, que ele pode ordenar aqui. Diga a ele, Espírito Santo, que ele tem que sujeitar a terra e dominar a terra. A terra é dele. Ô crente, quando é que tu vai gritar: essa terra é minha, Deus me deu? Cai fora, demônio, da minha casa. Cai fora do meu caminho. Sai, espírito de doença. Meu corpo é templo do Espírito Santo. A angústia do inferno aqui não vai ficar. Eu tenho a alegria de Deus em mim. Cai fora, angústia, seta do diabo, espírito de tristeza. Começa a sair agora em nome de Jesus. Começa a sair agora em nome de Jesus. Todo espírito maligno ouve a minha voz agora. Todo espírito maligno está sob a influência da minha voz. Eu te comando, demônio, sai agora. Sai, espírito de depressão, de tristeza, espírito de doença, maldição hereditária, espírito familiar. É ordem em nome de Jesus, que desçam os anjos agora. Anjo de fogo, anjo de Deus, anjos, espírito ministradores, labaredas de Deus, como diz a palavra, e comece a destruir toda obra de macumba, feitiçaria, bruxaria, todo espírito que vem oprimindo, dividindo lares, trazendo calamarahá-se, a divisão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ministro o poder do Espírito Santo sobre a tua vida, para tu abrir a tua boca e ordenar. Abra a tua boca e ordena que ele vai sair lá da tua casa agora. Ele vai sair, nós estamos embaixo da unção do Espírito. Quando eu disser 3, o Espírito Santo vai tomar a gente aqui. Quando ele te envolver, abre a tua boca e fale, porque Deus vai trazer a existência. Em nome de Jesus, o Espírito Santo começa a encher. Está sentindo o chão sair dos pés igual eu sinto aqui? 1, se prepara para receber. 2, você é a imagem e a semelhança de Deus. 3, receba e opere como Deus agora.
Adabaracala subinarai andarai adabababa shakalaba kalabara shandarai andarai. É que eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. A resposta é que dessa vez vai ser mais um. Eu não sei. Como tudo que Ele faz. Aplauda o Senhor.